Pessoal, um grande abraço, boa noite, está no ar mais um podcast Viva a Vida. Mais um podcast, quero agradecer o apoio do Império dos Pneus aqui em Cupira, da Top Lux Ótica, da Funerária Carneiro, Goberi Lopes, nosso vice-prefeito, os demais que incentivam, apoiam aqui a nossa Rádio Viva Web e o podcast Viva a Vida. Toda quinta-feira às 8 horas da noite, estamos aqui com o podcast Viva a Vida. E hoje eu tenho aqui todas as pessoas que eu tenho convidado, eu tenho admiração por elas. Eu tenho uma lista, eu já falei em programas anteriores, que eu tenho uma lista de pessoas que, para convidar ainda, e as que eu já convidei, já passaram por aqui. Todas eu admiro bastante. Estou trazendo as que eu admiro mesmo e tem muita gente para trazer aqui para o podcast. E Valderlin Santos, que está aqui, é uma das pessoas que eu admiro antes de eu entrar no rádio. Isso há mais de 40 anos, né, que eu já o admirava, Valderlin. E é uma história que a minha vida profissional é muito ligada ao Valderlin. Experiência, correções, inspiração e cobranças. Eu também já, para tirar aí a forra, eu também às vezes faço críticas a ele. Mas eu digo para vocês o seguinte, está aqui com o Valderlin no estúdio do podcast Viva a Vida. E não é fácil porque, primeiro, eu já sou um admirador dele, demais, de muito tempo. A vida que nós temos de trabalho durante 37 anos, vai fazer agora em maio, que eu estou na Rádio Agreste, ele também dentro dessa faixa etária aí de tempo, saímos algumas vezes, mas a gente sempre esteve, né, no mesmo prefixo e trocando as mesmas ideias, os mesmos pensamentos. E não é fácil conversar com o Valderlin. Quem acompanha o Valderlin sabe o quanto ele é, o padrão que ele tem, né? E eu não tenho padrão, quer dizer, aqui está, é uma coisa oposta. Eu faço tudo no improviso e Valderlin tudo na pauta, tudo direitinho, e até a gente já entrou em contenda por conta disso. Algumas vezes que eu assumi o Agreste Reclama, isso há alguns anos, aí Valderlin disse, mas rapaz, tu é desorganizado. Eu digo, é isso que tu me agradece, é depois de eu tirar tuas férias. Até a gente discutia, mas numa boa, né? Mas Valderlin é isso, admirado por muitos, um comunicador, tem a voz popular do Agreste, eu diria que é a voz popular do Brasil, hoje do mundo, né, nos últimos anos por conta da internet. E o Valderlin, ele tem ocupado os melhores espaços em termos de coletivas de entrevista, em palcos, a exemplo do Festival Nacional de Jiricos, é o locutor oficial há muitos anos, Romaria de Frei Damião em São Joaquim do Monte. E, claro, militando no Agreste Reclama, porque é o que o povo diz, o Agreste Reclama sem Valderlin não é o Agreste Reclama, como disse que o Alex Pertar sem eu não é o Alex Pertar. Já um hábito que virou. Mas essa voz marcante e esse cara que tem muita história para contar. Eu vou puxar um pouquinho a vida dele de infância lá em Altinho e depois até chegar ao rádio, até vir a Cupira, por aí. Valderlin, boa noite. Boa noite, Ayrton, boa noite, pessoal. Primeiro agradecer, né, essa abertura, esse preâmbulo cheio de elogios. Eu não mereço tanto não, mas agradeço, até porque você tem fé de ofício, sabe o que está falando na avaliação, né? Na ótica, ou pela ótica, pelo viés profissional, como comunicador que é, muito bom, dos bons mesmo, conhecedor do ambiente, da comunicação, e aí eu me sinto, no mínimo, envaidecido, né? E dizer que é uma satisfação muito grande de poder recuperar ou ir de encontro a um tempo, a um lapso temporal grande, que seria a minha estada, a minha vinda aqui ao podcast. Que foi uma luta para trazer ele para cá, os compromissos, né? Eu digo, eu compromisso. Sei, eu fiquei até, eu digo, será que ele vai querer participar? Ou ele vai me dar um não, né? Ele não tá doido não, aí ele disse, não, aceito. Não, foi necessário que, coincidentemente, eu estivesse de férias, né? De férias agora. Para poder exatamente viabilizar, mas estou aqui, estou feliz, reconhecendo que esse espaço, a cada edição cresce, sabe, é uma vitrine para quem é convidado e quem não ainda foi, mas deseja, com certeza, eu acho que deseja sim passar por aqui, porque é uma janela e tanto. E um documentário também. Não, e um feedback, né? O feedback que tem de acompanhamento, de engajamento, de curtição, de telespectadores, como você dizia antigamente. Telespectadores. Né? É muito bom mesmo. Parabéns então, viu, Ayrton?
Pessoal, antes que eu deixe o Valderlins falar, porque eu falo muito também, né? Aí termina, mas quem vai falar hoje é ele aqui. Para vocês terem ideia, Valderlins é um cara que é de Altinho, né? Nós somos de Altinho. Cresci em Altinho, né? Não é, mas cresceu em Altinho, pegou toda a característica de Altinho. Com esse jeito que eu tenho, os demais têm, aí você vem aí uma linha de pessoas de Altinho, de comunicadores, que vocês conhecem, sabem que somos diretos com as coisas, né? Somos diretos. E eu lembro do episódio que aconteceu, que eu fiquei, até hoje, eu digo isso porque eu já foi falado, não tem como esconder, mas eu paguei um mico, até hoje meu filho ainda tira muita onda comigo, foi quando a morte do Chico Sainz, né? Quando ele faleceu, eu divulguei de manhã no rádio. E vocês imaginem um nome como ele, conhecido, né? E eu não sei quantos anos faz, não sei, mas aí eu disse no rádio, morreu Chico Cience. Eu li como estava escrito. Como era a grafia. Meu amigo, o telefone tocou, era um convencional na época ainda, não tinha celular. Quem estava do outro lado, Valderlins Santos, meu amigo, peraí, não faça um negócio desse não. Ô bicho, tu não sabe quem é Chico Cience não. Chico Sainz não. Sainz, né? Até hoje eu tenho dificuldade. Eu disse, mas não é assim. Ele disse, rapaz, tu não conhece não, rapaz. Ô bicho, como é que tu diz um negócio desse? Mas ele me deu uma butada. Eu tenho certeza, se ele fosse dono da rádio, tinha me demitido. Na hora. Isso foi uma butada tão grande que eu fiquei o resto do programa sem condições de trabalhar. Eu disse, bicho ignorante, vai poder falar direito. Mas ele se revoltou com razão. Então, porque esse é o jeito do Valderlins. É o meu jeito também de dizer as coisas realmente, mas às vezes, porque a coisa é tão, às vezes, absurda que a gente tem que falar mesmo. Por isso que ele está à frente do Agreste Reclama há muitos anos e em grandes entrevistas que ele já fez. Sabe por quê, Ayrton? Porque a gente é vitrine, né? A gente é essencialmente, como se diz, formador de opinião e muito mais do que opinião. De formação também. Claro. Meu pai me deu uma butada dessa também uma vez. Pois é. Imagina, para quem como eu sabia que a pronúncia e realmente a coisa estava ligada a um grande nome conhecido, música, e eu não um artista, um poeta, um revolucionário na música, no movimento, não era só a música, o movimento Mangue Beat, aquela coisa toda, Chico Sainz. E aí alguém vizinho a ele aqui, né? Ele lá em Olinda, Recife, era metropolitano, a gente aqui, pernambucano, e principalmente diante do rádio, tido como radialista, comunicador. Se fosse na internet hoje, eu acho que o pessoal tinha feito os cortes e tinha me detonado. Né? Pois é, assim. Aí, de repente, eu acho que macula, né? A sua imagem, exato, o seu profissionalismo, a sua dedicação de informar. Não é verdade? Eu acho que por isso, assim, que meu pai também me deu uma pegada, foi Valderlins e meu pai. Puxei a sua orelha nesse sentido, mas né? puxou bem puxado mesmo, teve limite não, viu? Porque o público vai dizer, pô, o cara tá no rádio, bicho, durante o microfone e não saber quem é ou pronunciar corretamente. Até hoje verdade. Meu pai aconteceria se fosse assim comigo, né? Eu também faria. Eu também. Qualquer um da gente que tem essa responsabilidade seria cobrado. Mas essa foi sentido. Uma, viu? Já muitas dessas, Valderlins, só que essa. Mas não vou lembrar, não. Papai também me deu uma pegada uma vez sobre o Rio São Francisco, eu falando sobre a onde o Rio São Francisco passava. Ele disse: você conhece por onde o Rio São Francisco passa? Eu disse: não. Você então não fica falando, não. Quando a gente não sabe das coisas, não vale estudar para poder estar falando besteira. Não tem uma localidade rural em Bonito, Muricé, né? Muricé de Bonito. Muricé de Bonito. Muricé. Eu pronunciei errado. E seu pai, de saudosa memória, corrigiu. Seu Manuel Lira me encontrou na rua e disse: olha, quando você se referir à localidade lá de Bonito, pode falar sem medo de errar. É Muricé. Eu nunca mais esqueci. Tá vendo? Ele também me chamou a atenção nesse sentido. Eu acho que eu devo ter me pronunciado. De forma diferente. Murici, talvez. Murici, foi uma coisa assim. Ele disse: não, pronuncie da forma que é, sem medo de errar. Muricé. Eu me lembro também. Mas isso é bom, né? A gente claro que sim, claro. A correção não vai... Eu tenho como uma colaboração, qualquer tipo de correção, de dica nesse sentido. Pela responsabilidade, repito, que a gente tem de saber que deve informar e informar corretamente. Nós vamos para o início da Valderlins como criança, né? A sua base todinha, mas
Valderlins Santos, esse nome é artístico ou é o seu próprio nome? É nome próprio mesmo. Nome próprio. É de Valderlins Francisco Damasceno Santos. Valderlins Santos, é muito bonito esse nome, sabe que é bonito, né? Valderlins no rádio, ele soa muito bem. Rapaz. É a justa posição dos nomes dos meus pais. Valdenise, né? E Lins. Aí ficou Valderlins. Na junção, Valderlins. Valderlins. Mas é muito bonito, esse nome é bonito. Tem Walter Lins, né, em Recife. Um grande nome do rádio, né? Também. Tem Walter. Né? Acho que ele já deve ter... Eu não me recordo mais. Bom, não sei se ainda está entre nós, mas era um grande nome. Walter Lins. Walter Lins, né? Walter, separado, e Lins. Acho que sobrenome Lins. Como era o sobrenome do meu pai, José Lins dos Santos. Entendeu? Seu pai era militar, né? Era policial militar. Era. Aí você em Altinho, nasceu ali em Altinho. Não, você não nasceu em Altinho? Não. Eu fui feito e nascido em Caruaru. Minha mãe é natural. O registro é caruaruense? Caruaruense. Naturalidade caruaruense. Mas aí quantos anos você foi morar em Altinho? A partir de quantos anos? Eu acho que eu tinha uns 6 anos de idade. Então, altinense. Não, eu me considero altinense. Altinense. Me considero altinense. Falta só receber o título de cidadão, viu? Vai até daqui uma dica. Eu acho que já não fizeram por conta porque desse... Porque acharem que eu sou de lá. Porque fica, né? Aí, de repente... Pois é, eu também... E até se for entregar o título de cidadão, vai aparecer alguém que não tem bem... Peraí, estão dando título de cidadão, se ele... o cara que já é daqui, como é que pode? Se o cara não se atualizar bem, pode pagar um mico. Vai ver que é isso mesmo. Pode ser. Vai ver que é isso mesmo. Então, Valderlins, 6 anos... Eu fui para Altinho com 6 anos de idade, numa ideia meio aventureira de minha família. Minha avó materna, ela de Altinho, e viajava sempre a São Paulo para visitar os parentes. E numa dessas idas programadas para São Paulo, ela disse que não queria deixar a casa sozinha, fechada. E aí meu pai tinha acabado de se aposentar, ou ser reformado, da Polícia Militar de Pernambuco, tinha encerrado a carreira, por invalidez, né, por doença, é assim que eles usam o termo, né, por invalidez. E ele disse que a gente iria passar uma temporada em Altinho, que é do tempo exatamente de minha avó voltar. Era essa a ideia. Depois retornaríamos para Caruaru. Mas eu achei estranho, porque mesmo pequeno já tinha um entendimento que ele começou, junto com minha mãe, escolher o que levava de móvel ou de utensílio e o que não era assim na cabeça deles, ou depois eu entendi, viável, eles começaram a doar e a comercializar com a vizinhança. Aí eu disse, peraí, como é que vai para voltar se está vendendo móveis, essa coisa toda, levando alguma coisa e não tudo? Enfim, que temporada foi essa que ele acabou se enterrando em Altinho? Aí você, criança em Altinho, Altinho é um celeiro de artistas. É um celeiro de artistas. De comunicadores. De comunicadores, de militares, muita gente na área militar. Verdade. Altinho, e Altinho tem uma coisa interessante, Valderlins. É barrismo, é que fala? Porque você conversa com pessoas de outros municípios, o cara tudo bem, gosta da sua terra, de sua cidade, de sua terrinha onde nasceu, sua localidade. Mas Altinho, meu amigo. Tanto é que o pessoal defende, se orgulha, rapaz, isso é muito. E foi decantada muito também pelo Jorge de Altinho, né? Pois é. Porque não é brincadeira. Até hoje, né? Só o fato de ser Jorge de Altinho já é uma referência tremenda. E o interessante é que você sabe que isso há 40 anos aproximadamente, por aí, eu acho, quando Jorge gravou o seu segundo disco, terceiro por aí, era LP na época, o Fantástico tinha um clipe, todo domingo tinha um clipe, né? Era. E Jorge Altinho fez um clipe para o Fantástico. Aí você chega e se imagina uma Rede Globo, um Fantástico há aproximadamente uns 40 anos aí, e você tem um clipe de Jorge de Altinho. Qualquer artista que fosse ali, o seu clipe, Ave Maria do céu, era tido como um top mesmo. E foi, na verdade. Foi, realmente, né? Chegou o que deveria chegar a nível de Brasil. Só voltando um pouquinho, sim, antes de Jorge de Altinho, ou na esteira de Jorge de Altinho, elevando o nível de orgulho de ser altinense, digamos assim, da nova geração de bairristas de Altinho, eu tenho hoje um ícone, uma referência também, que é o meu amigo delegado Dr. Igor Carvalho, o filho mais novo do Zenildo R.O., ex-vereador, Zenildo da Paraíba. Ele esteve na Câmara... Zenildo da Padaria, perdão. Da Padaria. Pois é.
Ah, ele esteve na Câmara, ele é delegado? Delegado de Polícia Civil. Ele recebeu uma homenagem aqui na Câmara de Vereadores de Cupira também, foi isso? Foi. Não foi o Nogueira, não? Porque a gente está falando, pode ser o Igor Nogueira, que passou por aqui, como titular da delegacia. Ah, foi. Então o Nogueira. é o Nogueira. A gente está falando de Igor Carvalho, também delegado de polícia, que é titular de Camocim de São Félix. Sei. Ou era. Eu acho que ainda está lá, frente da delegacia de Camocim de São Félix. É altinense também? Aquele é bairrista de viagens que faz internacionalmente até, levar e expor a bandeira de Altinho em pontos turísticos internacionais, em meio à turistada do mundo todo, como ele já foi para a Europa, já foi para vários outros países e é sempre com a bandeira de Altinho estendida. Altinho tem defeito para usar altinense. Olha, quem é de longe. E mostrando o orgulho. Doutor Igor Carvalho, grande amigo. Pois manda o link para ele aí. Então, olha, Altinho tem defeito para quem é de Altinho. É impressionante o negócio desse. É verdade. É impressionante. Eu não sei como é uma coisa dessa. Mas, Walter Lins, criado em Altinho, 6 anos de idade, por ali, o que é que tu fazia quando foi ficando jovem? Quer dizer, estudar, bater uma bolinha, seus amigos da época, os contemporâneos. Como foi se erguendo essa história de Walter Lins ali? Foi exatamente pela voz grave, essa voz que as pessoas diziam que tinha direcionamento para profissionalismo, voz de locutor. Quem lhe inspirava já na época? Quando começou a soar em seu ouvido que você era locutor, poderia ser... Roberto Brasil, em Altinho. Roberto Brasil. Roberto Brasil. Aquilo é um vozeirão, né, trabalhou em várias prefeituras dessa região. Ele fazia Altinho, Jurema. Tinha aquele peso. Tem um episódio de Roberto Brasil, aconteceu um negócio, eu não sei se eu já disse para você particularmente. Roberto Brasil, meu pai foi fazer uma festa da cultura lá em Altinho, acho que era uma semana da cultura, festa da cultura, feirinha típica, nessa linha. E papai com 8 baixos, papai também era muito empolgado, né? Isso já tem uns 45 anos por aí. Eu vou arriscar dizer qual foi o evento. A passagem da Mobralteca, em Altinho. Então foi isso mesmo. Que era um ônibus, tipo um trailer, com um palco, com biblioteca, que nele tinham apresentações culturais. Isso tem mais de 45 anos. Lídio Cavalcante era quem apresentava. Pai de Erlon Cavalcante, pai que de é... Erlon Cavalcante. Pai de Hélio Cavalcante, que foi operador de rádio. A gente vai chegar, né? Na Rádio Difusora, onde eu comecei. E Hélio era operador. É muita história, minha gente. Muita história que o pessoal, os contemporâneos... Deixa eu mandar um abraço aqui para Doutor Igor. Doutor Igor, ele é... Meu Deus, ele é de Afogados da Engazeira, no Vertentes. Ele acompanha todos os podcasts nossos. E tudo rádio. Doutor Igor, um abraço. Encontrei com ele outro dia aqui, foi uma alegria muito grande. Mas aí a gente estava no... Em seu Manuel Lira, com fole de 8 baixos, em Altinho. Ele foi para Altinho, a gente por lá em entroncamento da Lagoa dos Gatos. E à noite lá, bebendo, tocando na festa, tudinho. De manhãzinho, o Roberto Brasil pegou o carro de som, de manhã não, de madrugada, porque chegaram 5 horas da manhã em entroncamento. O dia clareando. A gente pode dizer agora, porque os dois já morreram, não tem multa para eles mais não. Não sei de que era o carro de som grande, no veraneio. Eu me acordei na Vila do Entroncamento Lagoas Gatos com o papai tocando e cantando. E Roberto Brasil dirigindo o carro de som. E acordou todo mundo no entroncamento. Uma presepada danada, né? Meu pai, uma presepada. Aí Roberto Brasil chega lá, pronto, Manuel Lira, tá na sua terra. E o povo acordou tudinho, carro de som. Ele veio trazendo seu Manuel Lira de Altinho para entroncamento da Lagoa no carro de som. E chegou com ele ligado, e chegou o carro de som e tocando. Eu acho que passou a Agrestina por todo canto. Isso tem uns 40 anos. Papai quando bebeu. E Roberto também. Grande comunicador. Ele inspirou. E não trabalhou profissionalmente porque não quis, segundo eu soube, né? Por exemplo, ele quando da atuação profissional, tipo assessoria que fazia na gestão do doutor Anacleto lá em Jurema, pela proximidade com Garanhuns, na época do nascedouro da Rádio Meridional de Garanhuns, teria sido convidado para integrar o cast de comunicadores. Com aquele vozeirão, rapaz. Comunicadores fundadores, né, da Rádio Meridional, entre eles o William Alves. William Alves. Eu vou até perguntar para o William Alves se realmente o Roberto Brasil teve pelo menos aventada essa possibilidade de trabalhar. Integrar, eu acho que não, porque na época eu acompanhava muito a Meridional e não lembro. Mas, Walter Lins, ele foi sua inspiração, mas aí você, a primeira vez para pegar publicamente esse microfone, quando isso aconteceu, que ele deu a oportunidade? Não. Assim, já na escola, eu já me destacava, o pessoal convidava para apresentar aquelas coisas de escola,
peças teatrais. O Edgar tal. Fênix começou assim também, Pois né? na escola, formaturas, cerimonial de formaturas. Eu me lembro que eu, menor de idade, eu participei de uma campanha política, fazer uma campanha eleitoral. Chamadas no comício? Chamada de comício, carro de som falando, divulgando. Naquele tempo não tinha gravação, era ao vivo mesmo. Era fazer ao vivo. Né? Falando o número de candidato e uma candidatura grande. Eu lembro que candidatura de Cid Sampaio ao governo do estado de Pernambuco, apoiado pelo Dr. Moacir Almena, o doido, de saudosa memória, lá de Altinho. E eu, menor de idade, era quem fazia a locução. E já tinha muita gente lá em Altinho, né? Que era um Volkswagen, um Fusca, com as duas cornetas em cima. E a gente saía o Dilson Oliveira começou primeiro que você, não foi? Não, Dilson Oliveira? Eu fui o pioneiro em Altinho. Foi o pioneiro. Assim, dessa nova geração, né? Sei. Aí veja só, aí quando foi eu você... e Paulo Sobral. Paulo Sobral. Eu era operador de áudio de Paulo Sobral. Quando Paulo Sobral era no sistema sonoro dos clubes, né? Tinha um do Ipiranga e outro do Altinense. Que era uma rivalidade tremenda. Rivalidade da peste mesmo. Para não haver conflito e poluição sonora, principalmente à noite, quando terminava a missa, aí teve uma época que os dois ligavam ao mesmo tempo. Tinha aquela de quem ligasse primeiro ficava no ar, mas aí outro dizia que entrava, aí ficava aquela poluição, ninguém entendia nada, até que teve, parece, a interferência da polícia e da justiça, e aí gerou uma escala, não, tal dia assim é um, outro dia é outro, mas aí a gente atuava, inclusive Paulo Sobral também atuou muito. Para quem é de fora, lá o Ipiranga é verde, a cor predominante, verde. Alviverde. Né? E o Altinense é o Altinense é vermelho. Então tem essas duas. Verde e branco e vermelho e branco. É verdade a história de Elcimar Monteiro foi cantar lá? A Rosa Vermelha. E não permitiram. Ele teve que cantar a Rosa Verdinha. Do bem querer. Foi desse jeito. Isso é muito para você ver como o pessoal de Altinho... eu sou de Altinho, minha gente, por isso que eu estou falando isso, para quem não sabe, né? Por isso que eu estou falando, eu estou inserido. Valder Lins, mas como foi o teste para entrar no Casarão de Valores, radiodifusora de Caruaru na época, isso há 40 e tantos anos? O ano era 1987. Então já se vão aí 38 anos, 39, quase 40 anos praticamente. Pois é. Como foi que aconteceu isso? Porque eu fui fazer um teste na difusora, eu não passei, né? Tentei, muitos que tentaram, eram muitos candidatos. No dia que eu fui, 105 candidatos para classificar 5. Dos 5, escolhi um para ficar trabalhando. Veja só a dificuldade. E eu fiquei foi 105, acho que eu fiquei no 104, por aí. Eita. Fiquei muito longe, não fui nem aquele para... Como foi isso? Eu não tinha conhecimento não, mas depois eu fiquei sabendo que era uma prática, né, da Radiodifusora de Caruaru, a então Radiodifusora de Caruaru, hoje Rádio Jornal, abrir esse espaço, né, para novos comunicadores através de concurso, com um grande número de participação. Eu só soube quando eu participei daquele, em 1987. Sim. Eu me acordei de manhã e aí, quando eu saí, a nossa família mora ali praticamente no centro, na frente do terminal rodoviário em Altinho, e num dos boxes, aqueles boxes comerciais, lojinhas, né, no terminal rodoviário, tinha a lojinha lá do meu amigo de saudosa memória, a Mauri Dona Santinha, a Mauri que tornou-se militar, bombeiro militar, inclusive, faleceu muito jovem, infelizmente, e a Mauri me chamou e disse, a Rádio Difusora de Caruaru está lá com inscrições abertas para um concurso de locutor, por que tu não vai lá fazer? Eu disse, eu? Tá vendo, Mauri, o cara amador como eu, locutor aqui. Um quadro de profissionais daqueles de peso. Não, ali. Rapaz, você tem voz boa, você já tem experiência. Experiência de quê? Não, mas vá, rapaz, não vale. Tente pelo menos, vá. E aí ele insistiu tanto que eu fui. Um dia fui, quer dizer, na semana pré de encerrar as inscrições, o teste estava marcado para uma sexta-feira, acho que cheguei lá numa quarta-feira antes. E quando cheguei, que entrei na recepção ali, né, o Walter Silva, não, era Walter alguma coisa, que era o recepcionista. E eu perguntei sobre o teste. Ele disse, não, você tem que se inscrever e tal, aí tem uma fichinha lá, me lembro até que um cartão, eu tenho esse cartão até hoje, cartão com a logo, que era o índio, né? O índio. O índio, cacique, né? O índio. Exato. E a logo tal. do jornal ali. Aí, com o meu nome datilografado, inclusive, né?
o meu nome, a idade, e acho que só. E ele colocou o número de ordem lá, que eu não sabia. Mas aí eu só soube depois no dia, né? O número de ordem. Quando ele disse, pronto, é sexta-feira que vem aqui, 7 da noite, você apareça por aqui. Eu digo, tá bom. Aí me inscrevi e fiquei aguardando. Como meu irmão, também de saudosa memória, Jorge, né? Professor Jorge Henrique, estudava em Caruaru. Conheci Jorge bastante. Na Fafica, né? Junto com o Nivaldo Guerreiro. Guerreirinho. Eles viajavam, era na sexta-feira, geralmente quando eles viajavam no veículo, que transportava os estudantes, se não era um ônibus na época, mas um veículo, não era um van, mas um Toyota também, aqueles Toyotas Bandeirantes, Sei. aquela coisa toda. Mas Nivaldo, como o pai dele tinha carro, era sexta-feira, tinha aquela coisa de dar uma esticada depois. Eu acho que Nivaldo foi no carro da família dele. E aí me deu a carona. Facilitou para você, claro, facilitou. me deixou na frente da rádio, isso antes de, claro, seguir para a faculdade, para a Fafica, e disse, depois das 10, a gente te apanha aqui. Quando terminar a aula, a gente vai tomar uma cervejinha e tal, tinha já essa programação de dar uma esticada, e a gente passa aqui para lhe apanhar. Digo, beleza. 10 da noite, por aí. Digo, tá. Aí eu entrei. Aí fui direto na recepção. Eu não vi o movimento, agora eu vou explicar qual era o movimento que estava lá grande. Eu passei para a recepção fechada e bati o vigia, depois eu conheci, Jesus de Camargo. Eu perguntei, o concurso que vai ter para locutor. Ele disse, não, é aí no auditório, você volta aqui pela calçada, no início aqui do prédio, é ali naquela entrada lá, é no auditório. Eu digo, beleza. Aí fui, quando eu botei o pé no auditório, lotado. 500 cadeiras praticamente. Lotado, eu disse, oxi, que monte de gente é esse? Aí eu perguntei para o rapaz que estava assim, isso é o quê? Alguma palestra, alguma apresentação que vai ter? Ele disse, não, são todos candidatos aí para o concurso. Como é a história? Todos são candidatos aí, inclusive eu, tal. Eu digo, oxi. Vou voltar, vou embora. Foi essa a minha leitura. Disse, vou fazer o que aqui com esse monte de gente? Tem muita gente boa aí. Não, vou embora. Não tem futuro, não. Aí fui mesmo. Quando eu botei o pé fora, eu comecei a imaginar, peraí, até 10 da noite eu vou ficar fazendo o quê? Zanzando de graça? Já que eu tô nas ruas, aqui. os meninos só vão passar aqui ou vão ficar livres de 10 horas. Eu acho que se você tivesse um carro nas mãos, Pois teria partido. Naquela época, comunicação zero, celular, nada. Orelhão, mas para como? Não tinha como fazer contato com eles. E, enfim, voltei. Já que eu estou aqui. Sentei, no caso, de lá para cá, nas últimas cadeiras, do palco para cá, no caso da entrada, as primeiras. Sei. O teatro tinha todo aquele declive, que é daquele jeito até hoje, né? Tá lá o shopping difusor ali. Pois é. Aí sentei na primeira, na última, de lá para cá, e fiquei ouvindo. E aí saquei qual era a dinâmica do teste. Eu vi que a cortina estava fechada, depois eu descobri lá dentro como é que era. Eu passei por aquilo ali. Mas aí vinha um fio de microfone, um fio que era um microfone desse, que na primeira fila tinha um senhor, com o microfone na mão, que depois eu vinha saber que era o lendário Lieside Interaminense. O gerente, o diretor. Tampa mesmo do rádio, forte, o homem que... nome, até o nome forte, né? E diferente. Lieside Interaminense. Esse nome é marcante. Aquela cabeleira dele bonitona, grisalha. Cheguei a ver ele, olhar para ele, impactava, né? Cara forte, né? Enfim. Estava lá na primeira fila com esse microfone. Aí o que é que eu percebi? Tinham 4 textos foguetes, coisinhas curtas, que você deveria ler, interpretar, e aí passar a segurança de interpretação, de voz, entonação, respeitando pontuação, aquela coisa toda. Aí eu percebi lá, falando que o fumo fazia mal, textos assim, institucionais, sabe? Sei. Curtinhos. E aí qualquer titubeada que o candidato desse, gaguejada, tal, uma pausa errada, Lieside pela experiência, estava ali a dizer, tá bom. Peraí, inclusive eu passei por isso, porque quando eu sentei lá para ler, com Bé Júnior estava aqui. Pronto, aí sim. Mas só para fechar o cenário.
O Lesídio ficava com esse microfone, avaliando, através do que escutava, e por trás da cortina no palco, o que tinha era uma mesa com um microfone desse tipo aqui, o Comber Júnior do lado, conduzindo aqui, entregando os textos, né? E um gravador de rolo ao lado. Exatamente. Aquele gravador de rolo. Aí o que é que ocorria? Quando o cara titubeava, ele cancelava, né? Dizia, não, isso tá bom, tá bom, não, esse não, esse não. Esse termo tá bom, Valdenis, eu lembro, marcou, bateu forte pelo seguinte, porque como ele estava do outro lado, ele não via a pessoa. Não via. A avaliação era a voz, o rádio é voz, o rádio não era ver. Era pela expertise dele, só na audição, só no acompanhamento, na análise auditiva. Para não fazer uma leitura, né, facial. Aí, não gostei da presença, ela é feia. Não, o rádio é a voz, então ele ficava só ouvindo mesmo. Isso. Aí com outros do rádio. Aí quando essa parte aí, eu lembro até, isso marcou muito. Eu lendo, eu comecei a ler, hoje eu já leio desse jeito, imagina naquele tempo. E nervoso, né? Aí ele, tá bom, e eu pensando que tava bom. E continuando. Aí eu continuei, aí como eu disse, tá bom, pare, só não fez arrancar o microfone da minha boca. Aí eu disse, tá certo. Eu fiquei, e não saía mais por onde entrou, saía, mas continue. Aí ele dizia, né, se você de repente não interpretava bem, tá bom, pode parar, tal, não, parou. E quando você se dava bem, ele dizia, grava. O gravar era exatamente a senha, não, gravar a sua parte, a sua leitura. Era a classificação. O número no cartão que eu falei, que vi, o meu era 200 ou 300 e tanto, eu não me recordo. Era o número de ordem de inscrição. Quer dizer, eu era o 300 e tantos candidatos, entre os já tantos, estavam inscritos. E depois de mim, muitos vieram, tanto que quando eu cheguei e me assombrei com aquela multidão de gente, era exatamente o quantitativo de concorrentes. Então, como eu te falei, eu comecei a escutar e marcar, praticamente decorar os textos, marcar as pausas. Você foi bem esperto, Foi. E assim foi, né? Indo, os caras gaguejando e esvaziando, tanto que eu fui o último a gravar. Quer dizer, o último a se classificar. Eu li o primeiro, ele não mandou parar. No segundo, ele disse, grava com ele. Eu fui o último a gravar. Foram 10 que tiveram essa oportunidade de gravar, de passar por esse peneirão, que foi o primeiro momento. Isso foi numa sexta. Aí, quando terminou, ele disse, segunda-feira, 8 da manhã, todos aqui. Deixa eu abrir uma pausa aí. Vai lá. Eu não sei se vocês percebem, mas eu vou entrar no assunto, porque eu percebi depois que ele me falou, Valder Lins, durante esses anos todinhos que nós temos de companheirismo de rádio, né? Inclusive antes da Rádio Agreste, eu já estava estagiando um período na Rádio Difusora de Caruaru e ficava lá com o Valder Lins. A gente dormia até numa sala depois que ele terminava o programa, terminava o futebol, no domingo à noite. Isso porque eu tinha medo de ir lá para de lá para cima, porque dizia que era mal assombrado. Era um alojamento. Aí lá tinha um alojamento, mas botar na cabeça do Valder Lins que tinha mal assombro lá. A gente tinha que cruzar o bendito auditório todinho nas escuras. Tinha um piano que disseram que tocava sozinho durante a noite. Aí a gente preferia dormir no chão. Era, dormindo na sala de jornalismo. Aí o que acontece? Eu esqueci o que eu ia falar, rapaz. Não, eu lembrei, sim. Você parece que tem um problema de quando você fala, tem às vezes sua voz dá uma... Isso foi um acidente que aconteceu, foi isso? Você me falou uma vez? Eu levei um tombo. Fui derrubado, na verdade, quando criança, na escola, jogando bola. Isso trouxe um pouco de sequelas? Eu acho que sim, porque esses dentes frontais meus são, como minha esposa diz, a minha loura, são falsificados. São falsificados. Eu quebrei esses dentes frontais e eu acho que a partir dali a dicção, sei lá, não ficou tão boa. Alterou um pouquinho, né? E também tem o fato de minha mãe era gaga, Jorge também era gago, às vezes eu também dou uma gaguejada. Isso já foi uma preocupação vocês no rádio, mas aí já estava entrando já na prática, né? Pois aí a segunda-feira. Aí a segunda-feira... 8 da manhã. 8 da manhã, chegamos lá. Aí lá vem Edailson Lins. Chegou, grande a gente sentado na primeira Lins. fila do auditório. Ele chegou na boca do palco lá. Vocês vão ali, ser chamados um por um.
E o que passar lá dentro, é importante que vocês não voltem e digam aos demais, ou não digam aos demais, porque vocês aí, se você assim fizer, você vai estar preparando o seu concorrente. Aí Já botou para lascar em todo mundo. Aí todo mundo diz. Eu, como fui o último a gravar, no Peneirão, obviamente fui o último a entrar. Aí o que é que ocorria, depois eu também descobri quando cheguei lá. Edeilson Lins estava no ar, com o programa difusora Voz do Povo, e nos intervalos, entre um break comercial, uma música tocada, ele vinha e fazia a avaliação. Sei. Que eu vou dizer como é que foi a dinâmica nesse segundo momento. E aí, ó, ao tempo. Meu amigo, quando eu vim ser chamado para entrar, era mais de meio-dia, com uma fome desgraçada. E com o alerta que ele deu de que quem voltasse não dissesse o que se passava lá, quem chegava, eu dizia, e aí, como é que foi? Te vira, lá tu vai ver. Não, bicho, mas diz aí. Não. Lá, de jeito nenhum, não tem amigo dessa hora. Lá você vai ver. Tipo, mas não é danado. Aí pronto, fui o último a entrar. Quando fui chamado, aí entendi. Já era dentro do estúdio de gravação, com toda a logística lá, com o Bé Júnior na mesa, com gravador de rolo, com a gravadora na época de cartucheira. Lembra de cartucheira? Né? Lembra, A Rádio Agreste teve cartucheira. Trabalhamos, né? com a cartucheira, foi. Tudo lá, assim do lado. E na mesa redondinha, alguns microfones como esse, que era o estúdio de gravação. Gravava-se programas comerciais. Cheguei a entrar lá ainda. Pronto. Que era ao lado do estúdio principal, em frente à discoteca. Exato. Naquele corredorzinho aquele que entrava. Pois é. O estúdio aqui a discoteca. Pronto, aqui, o estúdio lá. Do estúdio na frente, o estúdio de gravação à direita, a discoteca à esquerda. Desse jeito. E dentro da gravadora, que é o estúdio de gravação, tinha um vidro que dava para ver o estúdio. Aquelas portas invernizadas, bonitas. É um show de rádio, né? Show, tudo de madeira. Era muito nobre, madeira de lei. Enfim. Aí, Edeilson Lins, o Combé Júnior, era o operador, mandou sentar e aguardar o Edeilson Lins vinha. Aí lá vinha Edeilson do estúdio. Minha gente, Edeilson Lins é o atual apresentador do Sem Meias Palavras hoje, né? TV Jornal Caruaru. Ele está contemporâneo de Valder Lins. Pois é. Aí ele sentou, pegou minha ficha, olhou, aí disse Valder Lins. Aí acho que pela sonoridade, né? Edeilson Lins, Valder Lins. Ele achou, disse, vamos lá. Digo, vamos pra onde? Disse, calma, vamos lá, você vai ver aí. Beleza. Combé? Aí, Combé Júnior apertava lá os botões, as cartucheiras, as coisas todas, com a dinâmica como se fosse um programa ao vivo. Edeilson Lins dava o mote, dava o tom. Rapaz. Em Caruaru, são 12 horas, tantos minutos, programa difusora A Voz do Povo no ar. E atenção, fuga de preso na primeira delegacia de Caruaru, a delegacia do Pé do Monte. Aí você tem que improvisar, era? Desse jeito, cara. Tá doido. Aí foi o repórter Valder Lins tá lá. Como é que foi isso, Valder Lins? Bora, meu amigo. Bora pra onde? Diga aí como é que foi. O senhor teve que criar uma história. Criar a história. Aí não sei quem foi que baixou, que eu disse, tá certo, vamos lá. De fato, houve fuga de preso aqui, tá uma confusão danada, ninguém se pronunciou ainda, o que se sabe é que a guarda deu um vacilo, na entrada da comida, na marmita, uma colher de metal foi entregue junto com a comida, coisas. O preso conseguiu, com a colher, raspar a parede, fazer um buraco, fugir, o pessoal está tentando no encalço procurar e trazer de volta, recapturar. Isso é um negócio para quem é poeta, meu amigo. Desse jeito. Aí, outro tema. Época de diretas já. Tancredo Neves. Tancredo, daquela época, eu lembro. Fernando Lira, irmão do ex-governador. Foi ministro de Tancredo, mas era um grande baluarte, o grande articulador da campanha do Tancredo Neves aqui em Pernambuco, no Nordeste. Ele era o coordenador. E aí... O palco dos grandes eventos em Caruaru, o Largo da Coletoria. Largo da Coletoria. Lembra? Pois é, Edeilson Lins dá o mote. Comício direta já. Visita do presidenciável Tancredo Neves em Caruaru. Fernando Lira recepcionando. O repórter Valder Lins Santos, direto do Largo da Coletoria. Qual é a movimentação aí, Valder Lins, preparatória para o grande showmício? Aí lá vai eu dizer. Meu amigo, criar tudo assim
caravanas não sei de onde, bandeiras, não sei o quê, muita gente chegando, tal, a previsão de... Que hoje de nós início. fazemos isso, às vezes a gente faz, quando tem, viu, minha gente? Às vezes a gente faz algo assim, mas a gente faz com a maior tranquilidade, Pois é. não está sob pressão não. Pois é, Nem esperava. Eu me lembro de todos os temas dados. Esse Ai, foi um. doido, rapaz. Aí um outro, Trevo da Morte, lembra? O Lembro. Trevo da Morte, lá em cima, onde existia o Hotel do Sol, que hoje é a faculdade. Hoje eu sei. Não a existia SEACA. aquelas alças, aqueles viadutos. Ali não. tinha muitos acidentes. Era uma pista única que morria muita gente ali. Acidentes, ou sinistros, como se fala hoje, né? Sinistro. Sinistros horrendos, assim, né? Enfim, pavorosos. E aí, lá vai de novo Edailson Lins. Acidente fatal no Trevo da Morte. Valderlin Santos, o que é que aconteceu? Rapaz, um caminhoneiro aqui sinalizou errado. Ai, doido, entrou sem sinalizar, alguma coisa assim. Meu amigo. Uma lotação, uma caravana de lotação que com destino a São Caetano. Entrou embaixo, muita gente presa às ferragens, está uma loucura aqui. Corpo E outra, não é bombeiros, falando tal. errado, não. Tinha que falar Pois correto, é, né? desse Além de jeito. criar Inventando. e falar corretamente, concordâncias também, verbais, né? Tudo isso. E aí o último foi aqui em frente à difusora, estádio Pedro Vitor de Albuquerque. Futebol, na época, que era o Lacerdão. Futebol. Lacerdão. Estádio Tá Pedro Vitor de doido. Albuquerque. Tem Clássico Matuto, Central. E qual era o time que era a Pantera do Agreste? O Atlético de Caruaru. O Atlético. Central e Atlético Caruaru, fazendo o Clássico Matuto. Como é que tá a movimentação aí, Valderlins? Olha, muitas torcidas chegando, a torcida do Central entra pelo lado não sei da onde, a polícia tá aqui, cavalaria e tal. Tá doido, Valência. Desse jeito. Meu desse amigo, jeito. é por isso que hoje a gente tem que entender o seguinte: os bons, eles são bons realmente. Eu me surpreendo, sabe? Eu me Não. surpreendo até hoje, quando eu me lembro da capacidade que eu tive de improvisação, sabe? Do fazer esse lereado todo, como se Que diz. talento, Valdanis. Não, Pois tem que é. reconhecer, realmente. Aí quando terminou, ele disse, poxa, parabéns, cara. Eu disse, tá tirando onda comigo, é? Disse, não, tô não. Como é? Pega as outras fichas aí, dos caras que vieram. Aí ele me mostrou. Olha aqui, ó. Ruim, de próprio punho. É ruim, péssimo, nada tal. Olha o que eu vou colocar na tua ficha. Aí colocou. Pronto para trabalhar. Fica mais arrepio. Desse jeito. Eu tenho essa ficha até hoje. Tá Pronto para trabalhar. Tá doido, rapaz. Vá lá conversar com o Leside na gerência. Se tu tá brincando... Pronto para trabalhar. No casarão de tu tá brincando, valores. Disse, não, tô falando sério. Vá lá. Aí eu fui. Aí o que é que ocorre? Eram 2 vagas para repórter, principalmente. Era repórter de rua que estava precisando. Um repórter para o programa do Edailson Lins, o difusor A Voz do Povo. Que, como você disse, eu me lembro que você falou, era o Jornal Nacional do Rádio, né? Na época, Era, porque guardando as devidas que era bem proporções. feito. Você ouviu o relato aqui agora. Para você ser repórter, tudo isso. E para chegar a ser o apresentador. Imagine como você tinha que estar mais capacitado ainda. Pois é. Então, eu cheguei lá, aí ele disse que eu, na quinta-feira, aliás, que eu providenciasse a minha documentação, que eu já estrearia na quinta-feira seguinte. Que era o tempo de eu chegar lá com a carteira de trabalho, providenciar, para Valderlins, trabalhar. eu lembro, eu vou abrir um espaço aqui, lembro que... Aí, começando- assim, só para fechar todo esse circuito, eu depois fico meio que aliviado e me cobrando. Já pensou se não tivesse desistido de desistir? Não tivesse desistido de desistir. Pois é, quando eu vi a multidão, como naquele momento lá. lá lotando todo o auditório, cheguei na frente e aí repensei. E É aquela voltei. frase que diz: todos que tentaram não conseguiram, mas os que conseguiram foi porque tentaram. Pois é. Né? Eu Pois guardo é. isso. Desse Todos que jeito. tentaram não conseguiram, mas os que conseguiram, como você, foi porque tentou. Então, eram 2 vagas. O que ficou em segundo lugar era um rapaz natural de Caruaru, que estava de férias, porque morava e trabalhava em São Paulo, e tinha que voltar para se reapresentar lá, tinha toda a vida dele lá em São Paulo. Ele fez apenas por curiosidade, ou talvez, sei lá,
pela importância que era, né? De qualquer forma, claro. a projeção que teria, né? Enfim, aí ele pediu apenas uma carta de apresentação para levar para São Paulo e talvez lá ser aproveitado, né? A partir do teste que ele tinha participado, enfim, ou da aprovação que ele tinha tido lá na Rádio Difusora de Caruaru. E eu nem sei se ele seguiu carreira, tomara que sim, e tenha se dado bem. Aí, em tese, o terceiro colocado passaria a ser o segundo e entraria comigo, mas não sei por que Cargas d'Água não entrou, aí só ficou o Valderlin Santos mesmo. Tá explicado porque Viva a Vida, né? O nosso podcast aqui, Viva a Vida, dá um Viva a Vida. Viva. Porque tem história para contar, as pessoas que eu estou trazendo aqui, com suas histórias, né? Seus relatos, desafios, né? As conquistas. Eu lembro, Valderlin, para você ver o quanto eu sou seu admirador, eu digo, mas não é só por dizer, eu digo com detalhes. Eu lembro que eu estava ouvindo um dia Ivan Bulhões de manhã, Alvorada Nordestina, Alvorada Sertaneja, Alvorada Nordestina. Alvorada Sertaneja. Sertaneja. Alvorada Sertaneja. Alvorada Sertaneja. Antes da hora da justa, e eu vim de Ivan já, naquele intervalo ali, que tinha Marco do Volando em seguida, né? Tinha um comentário sempre fazendo. E eu vi depois que você já estava como repórter da Rádio Difusora, eu vi eu lembro dessa frase até hoje, e como aquilo marcou na minha vida. Não é uma inveja, mas foi uma coisa assim, mas rapaz, como aquilo ali, e eu não tinha aproximação com você, mas só por ser de Altinho, por acompanhar um pouco a história, a luta, sabendo que era um cara que fazia um carro de som lá em Altinho, fazia evento, não era o cara do rádio, mas que chegou ao rádio, e de outra cidade ninguém tinha chegado. E eu lembro quando eu escutei Ivan Bulhões dizer um dia: atenção, Valderlin Santos, aí em Altinho. Lógico que você não tinha telefone em casa. Verdade. Senão eu tinha ligado. Não tinha telefone, pra você ver a situação. Não tinha. Atenção, Valderlin Santos em Altinho. Venha-se embora para Caruaru. Você vai apresentar o programa Difusora A Voz do Povo. Se eu não me engano, foi isso. Se eu não me engano, foi o Difusora A Voz do Povo. Foi mesmo. Foi Aí eu disse, tá doido, o Valderlin vai ficar no estúdio vendo o programa. Eu lembro até hoje essa frase. E em seguida, terminou a hora da justa, tinha 30 minutos de futebol, né? 8 horas entrava o Difusora A Voz do Povo. E eu estava lá com o rádio ligado, AM, e Valderlin entra substituindo, tirando um imprevisto que aconteceu de Adeilson Lins. Eu disse, tá doido, rapaz. Isso é marcante, assim a gente fica... E na quinta-feira seguinte a essa entrada, né, no caixa da Difusora de Caruaru, chegar e conviver com grandes nomes do rádio. Aí vamos dizer quem? Lenildo Lima, o próprio Adeilson Lins, Macdove Holanda, Ivan Bulhões, Macdove Holanda, L.I., Luiz Alberto e Ivan Feitosa. Sim, L.I., Luiz Alberto. Cabelo de Fogo e o Capetinha Clóvis Gonçalves. Clóvis Gonçalves, cara. Meu amigo. Clovinho, filho também, de Clóvis Gonçalves. Clovinho tá por onde, hein, Clovinho? Clovinho parece que tá no Rio Grande do Norte, Paraíba, alguma coisa. Dele, e Jerônimo Santos, não tinha Jerônimo Santos, o menino lá também? Tinha Jerônimo? Eu não era da minha época. Giovanni Rosendo. Giovanni o Rosendo. Homem Comunicação. Batistão. Olha cara. Os nomes aí, minha gente. Toda esse pessoal que eu cresci ouvindo, invejando também. Invejando de alguma forma. Com estilos e vozes diferentes. E eu, entre eles, cara, eu digo, rapaz, ixi Maria, eu tô aqui. Não, é inacreditável, é inacreditável. É como esses jovens, né, que na mesma proporção se colocam quando vão para uma grande emissora como a Rede Globo de televisão. Tiago Leifert mesmo, eu via ele dizendo que saiu do interior de São Paulo, que era repórter, para ir para a Globo, no Rio de Janeiro. O César Tralha agora, né? Pois assumir a bancada do Jornal Nacional. Veja que o pessoal diz, não, porque estão fazendo da web. Não, rapaz, é porque aquilo é uma história que está sendo realizada. Eu sinto o César Tralha, não é César Tralha? César Tralha. Chegar à bancada do Jornal Nacional. E ele disse, né, que é um marco na vida dele de qualquer meu amigo, Pois é. Mas, Valderlin Santos, eu lembro outra vez que eu encontrei você também, aquela... A gente procura uma palavra para dizer, não é inveja, mas é uma admiração, é uma alegria, aquela coisa. Eu já conhecia você, a gente tinha pouco contato, mas eu lembro até hoje que eu olhei para a sua mão, ali perto dos Correios, em Caruaru, e na sua mão tinha um microfone com a logo TV Pernambuco. E um cinegrafista com você, e você fazendo matérias.
eu olhei e disse, meu Deus, eu já fazia carro de som, né? Aqui na cidade de Cupira. Aí eu olhei e digo, eu não chego nunca a um grau desse. Eu lembro até hoje, marcou, rapaz. Eu não lembro depois disso. Eu não lembro até chegar esse momento, nem depois. Pois não. Mas esse momento foi uma fotografia. Falando... TV Pernambuco. TV Pernambuco, foi. Foi paralelo à difusora? Foi. Foi paralela à difusora. Ali em Caruaru, a TV Pernambuco tinha uma dificuldade muito grande de quem era essencialmente jornalista, jorna mesmo, aquela coisa de formado com diploma, que não tinha em Caruaru, tinha que importar de Recife e ninguém queria vir para o interior. A TV Pernambuco Tá Recife... muito frio não, tá? Não, tá tranquilo, certo. Tá ótimo. A TV Pernambuco tinha a sua sucursal, era uma sucursal, porque a principal era Caruaru, Sei. A geradora era Caruaru, sempre foi, né? Quer dizer, não sei se continua sendo, ou mudou para Recife, mas Recife era uma extensão de Caruaru. Recife era uma extensão de Caruaru? Era a extensão de Caruaru. Eu não sabia, muito embora, rapaz. Infelizmente, né, contava por isso que com teve... um aparato muito maior. É por isso que teve aquela estrutura de prédio, né, ali depois do terminal rodoviário, né? Isso ali era desde a TV Tropical, né? Quando TV Tropical, exato, primeira, lembro, TV Tropical também. Pois é. E aí ninguém queria vir de Recife. E aí, independente de ser Valder Lins, quem se destacava no rádio como repórter era chamado para atuar como repórter de TV, de externa, principalmente, como se fala, né? E aí eu fui convidado. E aí foi outro desafio também. Aparecer na tela. Hoje para mim, para o Valder Lins, a gente está na tela da TV, como o Valder Lins fica lá no Agreste Reclama, em eventos, eu fico aqui na Viva, podcast, nós estamos aqui. Aí eu digo, mas rapaz, nós estamos na TV, mas para o Valder Lins, há 38 anos aproximadamente, ele já estava na TV. Pois é. Então já era um homem da tela da TV, né? Mas foi uma outra vida, né? Outra história. Foi um parto, né? Outro parto. Nascer de novo. Outro Valder Lins nasceu. Pois é. Mas aí a gente, mesmo no improviso, se aperfeiçoou, passei um bom tempo lá e aprendi muito também. Desde lá em Altinho, como você, um locutor de carro de som de Capela Publicidade. Capela, que foi quem me abriu o espaço. Compadre Capela também, ia muito. Bom, minhas senhoras e meus senhores, aqui Capela Som Publicidade de Cupira para todo o Brasil. Essa nova geração todinha lá, né? Eu, Dilson Oliveira. Não, eu para você ter Capela, olha, Dilson Oliveira, Capela Publicidade. Dilson Oliveira, ex-Rádio Jornal, TV Jornal e várias emissoras, hoje Rádio Cidade Caruaru, né? Não está lá mais, infelizmente. Rapaz, hoje eu ia perguntar isso a você, porque eu vi o Lucas apresentando o programa dele. A gente conversa depois sobre isso, né? Pois é. Mas o Dilson Oliveira, eu lembro que ele veio, ele tinha aquele óculos, né? Com muito fundo grau. De garrafa. Fundo de garrafa. Era. Aí o Dilson Oliveira veio para a Cupira fazer uma chamada de Altinho e usou o carro de som de Capela, né? Uma Kombi. E eu estava começando. Para você ter ideia, eu digo isso com muito orgulho, eu olho para Dilson, esses detalhes, eles são essências na minha vida, Valder Lins. Por isso que eu gosto do rádio, eu valorizo vocês. Você não sabe a admiração que eu tenho por vocês. Isso não é para ser agradável, não, porque a gente se queima, a gente discute às vezes, não concorda, às vezes está. Mas está no contexto, tudo isso aí, cara. Tudo dentro, eu sinto isso, eu digo para meus filhos, para meus amigos. O cara às vezes me critica você, critica o William Marco. Eu digo, rapaz, você está criando um cara que mora no meu coração. Agora que eu também critico ele está errado nisso. A gente é muito aberto. Ah, claro. Mas e a admiração é mútua também. Existe uma admiração. A reciprocidade é via de mão dupla. Eu estava ouvindo o Edelson Moura. Edelson Moura é um comunicador que passou pela Globo, pela Tupi, Nacional de Brasília. Foi 4 emissoras em Brasília, eu estava assistindo o depoimento dele. E o Edelson Moura, ele está na TV, me parece, eu estava. Ele tem uma história, o cara que passa pela Tupi, pela Globo, pela Rádio Sociedade, o cara tem uma história aí. E eu ouvindo ele falando, emocionado, eu digo, o que ele está dizendo eu sinto. Por quê? Porque Dilson Oliveira, né, que hoje é um nome conhecido no Brasil todo, veio para Cupira e eu lembro dessa palavra. Eu sentei Capela dirigindo a Kombi, ali na frente do Banco do Brasil, ele esperou o Capela ali, eu fui com o Capela na Kombi, eu estava aprendendo. Dilson veio, sentou aqui perto de mim, Capela dirigindo, eu no meio. Aí quando Dilson pegou o microfone, que começou a falar, anunciar, acho que era uma festa em Altinho, aí eu lembro que Capela chegou perto de mim e disse,
presta atenção como é que ele faz isso para tu aprender. Eita! Presta atenção. Aí eu digo, eu acho que eu nunca disse isso para Deus. Presta atenção, vê como é que divulga, repara como é que você... Aí eu digo, e eu aqui, Dilson aqui, eu digo, rapaz, já era para mim um grande profissional. Tá vendo? Dilson Oliveira, já era na época, ele não trabalhava em rádio ainda. Mas aí... Diga, outro grande momento de reafirmação e de agregar valor na minha vida profissional foi a passagem, mesmo que rápida, meteórica, pela Rádio Jornal Recife. Rádio Jornal Recife. Quando eu estava na difusora de Caruaru, que era o mesmo grupo, né? Sistema Jornal do Comércio. Eu fui enviado para fazer um período de, digamos, de... como é que poderia dizer? Férias, não, licença. Não, como é que chama? Uma turnê. Não é intercâmbio não, né? Intercâmbio. Daqui a pouco eu vou me lembrar o termo, deu um branco agora. Enfim, me aperfeiçoar, digamos assim. Eu sei, uma capacitação. Mais ou menos isso. Capacitação. E aí, um treinamento. Pronto. Um treinamento. Para um rádio maior ainda. Isso, a nível de capital. Na Rádio Jornal. E ali também foi uma outra escola, né? Foi muito legal, porque também, grandes nomes. Conheci Gilberto Silva lá. Gilberto estava lá na equipe de esportes. Me lembro que Gilberto, a Rádio Jornal tem uma estrutura, rádio e TV, né? O mesmo prédio. Enorme, né? E ali na Rua do Lima, em Santa Amaro, deve ter ainda, mais do que nunca hoje, mas na época já tinha restaurante próprio e os funcionários recebiam tickets destacáveis assim para todos os dias do mês. Que estrutura, né? Que estrutura. E o Gilberto me cedeu um ticket para eu almoçar. Eu almocei lá. Eu não sabia que o Gilberto tinha vindo lá. Eu me lembro como hoje. Tal. A gente pôs, Gilberto. E aí eu fui escalado para também não atuar, mas acompanhar para me aperfeiçoar a equipe de reportagem de rua. Na época, parece que Geraldo Freire tinha saído. Não sei se era Sami Abuana que estava lá. Não, Sami não foi. Estranhamento levaram, eu digo assim estranhamento porque depois, não que eu esteja aqui falando, não tenho essa capacidade e nem deveria. Mesmo que tivesse, falando aqui em tom de crítica, de avaliação. Sim. Mas aí levaram e depois eu via várias reservas de que não se encaixou, não deu certo. O Hugo Esteves, que era o âncora do Globo Nordeste, do NETV da Globo. O Hugo Esteves era o âncora matinal lá. E o repórter de rua era o implacável, Adeval Barros. Adeval Barros. Que foi voz, com Adeval. que... Estágio, cara. Foi estagiar. Aí chegou o termo. Estágio. Foi estagiar na Rádio Jornal Recife, período de estágio. Foi nesse aí. Rapaz. Aí saí com Adeval Barros. Aí me lembro, na primeira externa, um evento danado que aconteceu em Jaboatão, que não era Jaboatão dos Guaranapes ainda, era só Jaboatão. Sei. Fábrica Portela de papel, aquelas bobinas imensas de papel, pegando fogo, imagina. Papel pegando fogo, celulose. Aí pronto. Aquelas bobinas gigantes. Fabricava, manufaturava o papel e exportava. E todo mundo lá. E a gente foi para lá, para o local, com a Adeval Barros. Quando a gente chegou, achei interessante, né, porque todos os carros de imprensa estavam lá, todos assim, um ao lado do outro. Rádio Globo, Rádio Jornal, Rádio Clube. Globo, as TVs, tudo assim, enfileiradozinho, parecia que tinha todo mundo combinado. E pra você foi um... Eu digo, onde é que eu tô, rapaz? No meio desse povo tudinho aqui. Caramba! Pedro Paulo, pela Rádio Olinda. O azulzinho da Rádio Olinda, que era como era chamado o carro de externa. Onde chegava, e o platinado da Globo também, né? Platinado, a nave platinada da Globo. Pronto, né? Era o azulzinho. Não sei como é que chamava o da Rádio Jornal, acho que não tinha apelido não, mas o azulzinho era com Pedro Paulo. Repórter extraordinário. Que até hoje está aí, né? Até hoje. Grande apresentador também. Com Paulo Marx também naquele meio. Conheci Paulo Marx. Paulo Marx também. Conheci Paulo Marx. Que era na Rádio Clube. Rádio Clube. Que ele estava. Muito tempo ali. Enfim, aí... Chegou lá, o incêndio. Aí, quando eu saí da Rádio Jornal, me deram um gravadorzinho. Gravador de cassete, né? É o que tinha na época. Era o que captava entrevista na época. E eu tô ali, e a Adeval, como todo mundo lá, esperando que alguém viesse e tal. E aí, eu, com o gravador na mão, aí saí. Até olhando, né, os carros enfileirados. E, de repente, eu vi uma movimentação pela lateral da fábrica. Os carros chegando e tal. E, por curiosidade, eu fui. Aí, na beira de um riacho, tinha um portão lateral ou traseiro na fábrica.
carrão chegou e a equipe da Globo lá, com Magda Vassenberg. Magda Vassenberg. Que depois eu vim descobrir que a época era esposa do Hugo Esteves. Eles eram casados à época. E era? Era um casal. Magda Vassenberg e Hugo Esteves. E aí, era o dono da fábrica. O empresário executivo, elegante, paletó, chegou no carrão lá, vidros pretos, aquela coisa toda. E Magda Vassenberg pronta para entrevistar, eu não tive dúvida. Dei o REC e peguei carona na entrevista da Magda Vassenberg. Claro que não fiz interferência, não perguntei nada tal, mas tudo que foi dito e perguntado, eu colhi ali. Quando voltei, disse, Adeval, tava ali e tal, o dono da fábrica, eu consegui. Tu tá doido? Cadê? Me dá aqui. Aí escutou tal. Poxa, os áudios dele, ó. Tá, rapaz, aí direto, chamou, aí pelo fonezinho do saída de som do gravador, ele botou. Claro que só a voz, né? Dele. Aliás, peraí, eu acho que eu fiz interferência sim. Quando a Magda terminou, eu fiz alguma coisa, perguntei sim. E evidentemente que me chamou a atenção que quando chegou no final, que a Magda tinha encerrado, que teria a minha pergunta, o Adeval não botou no ar. Eu achei estranho, mas não disse nada, né? Sim. E não é danado. Se eu estou aqui, estou colaborando, por que não botou? A minha estreia no jornal Recife, não colocou. E mais estranho ainda, mas depois eu entendi, eu entendi, ele passou para todos os colegas a falar a sonora. Das outras emissoras. Pedro Paulo, tudinho, tal. E aí eu, enfim, aí na volta, ele com aquele vozeirão dele, disse, para você entender o que aconteceu ali, a dinâmica do material que você me trouxe, eu passei para os demais colegas, isso chama-se política da boa vizinhança. Aprenda, porque isso, se você praticar, vai lhe ajudar muito na relação com os colegas e até numa necessidade ter essa vantagem que eu dei para eles. De receber. É o dar para receber. Digo, beleza, tranquilo. Foi uma lição, né? Pois é. Aí, do mesmo jeito que você se orgulhou, e assim, não foi inveja, foi orgulho de me conhecer quando me viu segurando o microfone com o logo da TV Pernambuco na frente dos Correios de Caruaru, numa cobertura de futebol, com time de Recife, não sei qual foi que veio jogar em Caruaru, Adeval Barros como repórter, transmitindo para a Rádio Jornal. Quando eu passei com o microfone, que cumprimentei-o e até agradeci a ele as dicas que ele me deu, ele me viu com o microfone também, me olhou diferente. Sei. Como que disse? Porra. Desculpa. Desculpa o palavrão. Poxa, esse cara conseguiu chegar aqui na TV. Mesmo assim, com aquele jeito dele, ele usava óculos, como até hoje usa. Inclusive até ele era franzino, como eu era magrinho. Quando eu vi Adeval esses dias, tal, ele tem um programa, né? Na internet também e tal. Eu achei super diferente, mas foi um grande professor também. O implacável Adeval Barros. Aí teve essa sacada na fábrica Portela, se consumindo lá no fogo, né, que marcou minha passagem lá na Rádio Jornal durante esse período de estágio. E depois aí surgiu meio que uma proposta para eu ficar lá em Recife. Mas aí, eu não sei se eu fui orgulhoso, talvez eu tenha deixado subir um pouco a soberba. Sei. Eu fui depois advertido pelo saudoso Carlos Santos, que era o operador de áudio. Trabalhava no Master. Era ele quem recebia tudo que vinha de fora, editava e jogava no ar. Era o Master que chamam. Evandro Chaves é quem está lá hoje, na Rádio Jornal, nessa função. Me chamaram e disseram, o redator de plantão precisa de alguém para ajudar na redação, no turno da noite. Disse, como assim? Sem internet naquela época, ninguém sabia, na rede social muito menos. É para você ficar ligado na TV, durante a noite e madrugada, telejornais, e o que for de relevante, você transformar em notícia para a gente noticiar. Trabalho danado. Durante a noite e madrugada, acordado, corujito mesmo. Coruja, quero não, cara.
Pô, já tô no Bastante ar. jovem Não, ainda, né? Eu já estou no ar em Caruaru, porque eu achei que seria um retrocesso, sabe? Por isso que eu acho que o orgulho naquele momento, a soberba, de repente elevou-se sem que eu percebesse. E talvez, como o Carlos Santos disse, você fez uma bosta, cara. Era para você ter aceitado. Porque ali, assim? ali era a entrada, Era né? a entrada. Era a entrada, era a porta de entrada. Você começava no rato, aqui na dificuldade, mas aí iria de encontro dando certo, os caras iam ver e eu te o dar uma potencial que oportunidade você maior. tinha, claro que pois ia você perdeu a grande chance de ter a primeira porta de entrada aqui. Aí pronto, isso, não resta teve dúvida. esse detalhe. Também falta às vezes alguém alertar também. Nessa minha passagem lá na Rádio Jornal Recife. Cara jovem também, né? Aí eu vou ficar preso a isso aqui agora, pois não, tem tudo é. isso, né? Mas aí, Walder Lins, você já esteve diante de pessoas, já entrevistou personalidades a nível nacional, né? Recorda quem? Presidente da República. Presidente da República. Fernando Henrique Cardoso. Você já conversou, entrevistou ele? Já entrevistei coletivamente, né? Já Sim, entrevistei. mas... Então, eu digo sempre, nas minhas conversas por aí, eu não sei se eu... Posso até que alguém não concorde, mas eu digo, com todo respeito, eu não estou dizendo que os outros não tenham, mas que eu aposto que se eu tivesse uma emissora de rádio, eu dizia, tá aqui, ó, tá aqui o microfone, tá a credencial, vá. Eu daria a credencial, não é que eu não diga que não tenha mais nesse porte, entendo, para não gerar uma crítica, dizer que eu estou desvalorizando meus companheiros de rádio. Mas que eu daria o porte se eu com a emissora de rádio. Olha, o presidente da República está aqui. Eu mandaria Walder Lins conversar com ele, sem nenhuma preocupação. Vai lá, Walder Lins, entreviste ele. Eu mandaria o próprio Josval Ricardo. Eu mandaria o William Alves. Eu mandaria Edgar Fênix. Todos bons, articulados demais mesmo. Aí você diz, não mandaria outros nomes aí? Bom, esse é o que eu posso dizer que escolheu bem. Então, os 4 escolheu bem. Que nós temos aqui na cidade de Cupira, você mais os outros, não, tem gente boa, tem gente nova aí, tem muita gente do rádio que tem disposição, que tem raciocínio, que faz o que você fez na difusora do teste, tem. Mas eu digo, eu vou entregar quem eu posso já, que eu já conheço. Esse é o que eu conheço, essa bagagem. Então, agora, diante de todo esse conteúdo que você tem, essa capacidade, o profissional que você é, porque a gente sabe que é realmente, eu não vou lhe criticar, nem vou querer desmerecer os 30 e tantos anos que você tem de rádio em Cupira, como eu tenho, nós trabalhamos na Rádio Agreste FM. Ou é uma questão de acomodação, eu não sei explicar. Talvez eu tirando pela minha vida, eu gosto muito daqui, de estar aqui em Cupira, Cupira, Altinho, Agrestina, a gente se sente bem aqui, em todo canto que a gente chega, a gente está em casa praticamente, talvez isso tenha dado uma acomodação, mas eu vejo o profissional Walder Lins Santos, estou sendo bem franco, né? Não quero aqui que ninguém me entenda mal, né? A empresa que nós trabalhamos, a Rádio Agreste, mas eu vejo o Walder Lins Santos com potencial, você já trabalhou em outras emissoras de Caruá, exemplo da Rádio Liberdade também. Eu vejo o Walder Lins Santos com potencial grande para fazer um rádio de capital, né? Hoje, não estou desmerecendo a nossa Rádio Agreste FM, mas um rádio uma rádio de capital, uma Rádio Globo do Rio, uma Tupi do Rio de Janeiro, uma Sociedade da Bahia, nessa linha, uma Rádio Itatiaia. Eu vejo você, de Minas, inserido, Belo Horizonte, que eu poderia recomendar. Entendo. Se alguém da Itatiaia dissesse, a gente precisa de um comunicador daí da região, quem tem? Eu digo fulano, eu indicaria você. Porque veio para Cupira, primeiro porque veio o que ele fez vir para Cupira e porque demorou tanto e continua até hoje em Cupira. Aí eu me enraizei a gente vai se poupar um pouco para ninguém criticar, a gente tentou arrumar problema. Não, eu me enraizei. Enraizei. Até porque casou aqui. Pois é, constituí família aqui. Constituiu família aqui. Aí vim aqui exatamente quando saí da TV Pernambuco. Tinha deixado a radiodifusora para ir para a TV Pernambuco. E aí, quando saí da TV Pernambuco, estava naquela, achando que seguro-desemprego era período de férias, né? O guarda fica, né? O cara fica meio acomodado, né? Tem 5 meses, 4 meses pois na época. Só recebendo, sem fazer nada, aí vem a Rádio Agreste FM.
no ar, aquela coisa toda. Aí teve a sua necessidade de se ausentar do programa O Agreste Reclama. Olha, para que as pessoas entendam, quem não acompanhou, vou só pontuar aqui. Pois não. Eu estrei com o Agreste Reclama, que eu não tinha condições de fazer, mas a rádio precisava de botar um programa daquele porte no ar. Eu fui para Recife, tive um estágio lá um pouco, lá na Rádio Globo, aquele negócio todo, e passei. Mas eu não me identifiquei, a verdade é essa, muita dificuldade, mas me botaram no ar. E eu fiquei um bom tempo. E depois eu vi que e a rádio viu que eu não desenvolvia, eu não rendia. Você ficou um ano e pouco, né? Eu acho que foi mais ou menos isso. E quando eu soube que Valder Lins vinha para cá, meu amigo, eu não acredito que Valder Lins, a gente vai trabalhar juntos. Foi nessa falta, como você falou, de identificação com a dinâmica e as exigências do programa O Agreste Reclama, que Demazinho, Valdemar Inácio, Demazinho à época, auxiliando a direção, estava lá, né? Ele não era diretor ainda, gerente. A direção era Recife, né? Era Recife com a Sônia, né? Professora Sônia França, que ficava como gerente da emissora. Isso. A direção comercial e o RH que fala, né? Recursos humanos, é isso? RH. Departamento pessoal. Departamento pessoal naquela época. Não falava RH ainda. Era o departamento pessoal. E financeiro, isso. Era com Sônia na época. E a programação era com Duda em Recife. Isso. E Demazinho que dava o suporte aqui. Pronto. Foi Demazinho quem conversando com Nivaldo Guerreiro. Que tinha a loja Tinha a loja JB Guerreiro aqui. Guerreiro. Dizendo que estava com uma dificuldade para suprir a sua ausência. Né? Você teria que se ausentar do programa e não tinha um nome. E Nivaldo, de imediato, disse, não, eu tenho um cara que você precisa. Quem? Valderlin Santos, está fora do ar, está em altinho e tal, e ele vai ser a pessoa ideal. Como assim? Vou buscá-lo. Então vá mesmo para conversar com a gente. Aí foi. Deixou tudo aqui e chegou. De manhã, lá em casa. Dizendo, tu vai para Cupira comigo agora. Eu disse, o que foi? Estamos a Rádio Agreste e está precisando de alguém. A Rádio Agreste, Nivaldo? Não, cara, é uma rádio... Começando agora, não sei porque ela começou grande, mas estava começando. Pois não tinha nome ainda. E tal. Não tinha nome. Com aquela programação brega, até falei, né? Porque, priorizava a programação. Lambada na época, depois aí eu descobri, né? Eu fui preconceituoso, rotulei equivocadamente, porque tocava o que o povo queria ouvir. E muita lambada na época. Beto Barbosa, aquele Beto Douglas, aquele pessoal. E aí eu disse, não, bicho, não, tá fora. Não. Aí ele disse, você vai, nem que seja para dizer que não quer ficar. Porque eu me comprometi com um rapaz lá, o Demazinho, que levaria você. E você vai, nem que diga a ele que você não quer ficar. Mas você vai honrar o meu compromisso, que eu disse que levaria você. Bota a roupa e vamos para lá. Aí botou o boneco nesse sentido mesmo, impôs e eu vim. Aí quando eu cheguei aqui, ele disse que tinha tal, assim, essa coisa toda. Eu digo, bom, tá. E o que é que vocês esperam? Como é que é? Ele disse, não, você vai ser avaliado pela direção e só para ver, né, se você se encaixa. E como é que é isso? Não, você vai para Recife, na Rádio Globo, conversa com Duda. Quem é Duda? Você é o nosso diretor. Até perguntei, em Recife? A rádio é aqui, o diretor está em Recife. Aí Demazinho não soube explicar bem, ou talvez tenha ficado meio constrangido. Disse, não, é desse jeito mesmo. Você quer ou não quer? Eu, não, bora, né? Vamos ver no que é que vai dar. Bora. Aí fui para Recife, né? Lá na Rádio Globo. E o Duda pediu com o Cardinô na época, né? Tinha o Cardinô na época na Rádio Globo. Samir Abuana também estava lá. Samir Abuana, que eu cheguei a conhecer. Entrei no estúdio da Globo lá nesse período. Conheci o Samir Abuana lá. E Cardinô. E aí o Duda pediu para eu fazer lá uma leitura para ver só a impostação de voz, aquela coisa toda, né? Dicção, aquela coisa toda. Pedi para desenvolver lá no jornalismo as notícias e tal. Aí leu, gostou. Aí disse, pronto, vá lá. O menino vai sair, que era você o menino, né? Uhum. O menino sai do ar e você entra. Eu disse, sim, de supetão, é? Nenhuma chamada. Disse, não. É ele saindo e você entrando. Eu disse, amigo, assim, não é assim, não, é desse jeito mesmo. Vamos, você chegar lá, tal, e bota para arrebentar lá. Eu digo, tá bom, então, bora. Aí pronto, me apresentei para Sônia e passei um período. Depois de sair, né? Aí eu assumi. Você assumiu de novo. Aí depois o Williamar chegou, assumiu. Isso.
Aí depois o Ilhamar trai, aí você volta já com o Ilhamar novamente. E sabe, com o Ilhamar. Exato. E essa história é muita coisa e tem muita história. E com o Ilhamar, né, principalmente enquanto gerente à época, né, dirigindo a rádio, aí a gente teve grandes momentos, né, assim, de destaque, de transmissões marcantes, memoráveis, né, inclusive interestaduais. A vinda do Papa. Pois é. A vinda do Papa, né? Encontro Mundial do Papa com as famílias. No Rio de Janeiro. No ano de 1997. Você esteve lá. Afora a Rádio Clube de Enxerida, a Rádio Agreste FM lá. Estava lá. E vocês deram o recado. Só as duas de Pernambuco, Rádio Clube e a Agreste FM. Eu lembro que num momento lá que a gente estava para o credenciamento, para receber o credenciamento, aí a gente deu um flash, um celular, aqueles tijolões na época, né? Aqueles celulares dos primeiros, Motorola, a gente falando, e eu lembro que o Ilhamar Alves conseguiu viabilizar os patrocínios comerciais, Dr. Garibaldi Gugel, né? Era aquele médico, deputado, eu queria ser deputado de Palmares, exato. E a gente quando citou, a menina do lado desse colega, eu vi vocês falando aí, Garibaldi Gugel, ele não é de Pernambuco, vocês são de onde? De lá. Então, porque eu sou da Rádio Clube também. Aí foi quando eu conheci. Vocês falando aí, esse pessoal, eu digo, peraí, esse pessoal é de Pernambuco, eu estou falando Garibaldi Gugel e tal, deputado, aquela coisa toda. Era médico, inclusive, também, né? Tinha uma clínica lá em Palmares, muitas vezes, pois é. Aí pronto, foi quando eu fiquei sabendo que fora a Rádio Clube, que aí dispensa qualquer apresentação, comentários, né? A gente lá. Aí teve também, depois, ano 2000, os 500 anos do Brasil, direto da Bahia, Porto Seguro. Rapaz, quando o Brasil que nasceu. Cobertura vocês fizeram naquela época. Pois é, a gente também teve lá. E não foi difícil narrar, porque para quem narrou no improviso que não tinha acontecido, imagina um grande acontecimento. Pois é. Aí foi lá também, que no marco dos 500 anos estavam os presidentes do Brasil, Fernando Henrique Cardoso e Mário Soares, de Portugal, que até eles brindaram com cachaça, você lembra? Foi diferente? Não lembrava. Teve lá um momento lá que o Fernando Henrique ergueu um brinde pelos 500 anos do Brasil e queria fazer com um produto genuinamente brasileiro com a cachaça. Aí eles tomaram cachaça lá. Interessante. Pois né? Foi. Essa interação. Aí lá, né? Antônio Carlos Magalhães, xerife Magalhães da Bahia, estava lá, conheci. Muita gente do rádio e da comunicação nacional, como também foi lá no Rio de Janeiro, no Encontro Mundial do Papa com as Famílias. A gente transmitiu dos principais pontos, né? Na chegada, no aeroporto, com o Ilhamar, quem estava lá, e eu fiquei no centro de imprensa, montado no Hotel Glória. Vocês ficaram num canto muito ruim, não foi? Rapaz, com todo mundo luxo, das rádios do Brasil toda. Autoridades. Rádio Gaúcha. Hotel Glória no Rio de Janeiro, amigo. O centro de imprensa foi montado no Hotel Glória. A gente transmitiu a chegada do Papa, o desembarque no aeroporto, transmitiu direto do Rio Centro, transmitiu do Maracanã, lotado, e transmitiu a missa de encerramento com o Papa João Paulo II, direto do Aterro do Flamengo. 2 milhões de pessoas, ali a gente lá no meio. Ao vivo, tudo ao vivo. Aí ali conheci Ernesto Palha. Ernesto Palha, da Globo. Palha. No Maracanã, o Kovalik também estava lá. Uhum. Como é que é o primeiro nome dele? Só me lembro do Kovalik. Agora fugiu também. Até há bem pouco tempo estava à frente do Hora 1, está no jornal Hoje agora, né? Jornal Hoje. O âncora do Roberto Kovalik. É isso mesmo, Roberto Kovalik. Pois é, muita gente. Valder Lins, agora E assim, aí vim para Cupira, com essa interferência, esse meio de campo feito pelo Nivaldo, e entre idas e vindas, me casei aqui, tenho um filho, virei cidadão de Cupira como você, e devo... E as amizades aqui, devo morrer por aqui e ser enterrado em Altinho. Aí é o que eu disse no começo, mas vai ser... Pois é. Porque não vai ser em Cupira não, viu? Vai Velório dividido, uma parte aqui
outro complemento lá em Altinho, com sepultamento lá. Olha, tem muita história pra gente conversar, mas diante de Tomara que não seja mau agouro, né? Falando em morte, sepultar. Você viu o cantor boliviano, foi boliviano? Que deu uma entrevista, né? Dizendo que tinha sonhado já 3 vezes que morria num desastre de avião. Pronto, aí vai... E ontem, numa queda de avião... Tudo pode acontecer. O cara é astro do país dele, né? Um cantor, né? Tipo o Gustavo Lima, aqui do Brasil, guardando as devidas proporções. Tudo pode acontecer. Pois Tudo é. pode acontecer, inclusive nada, e tomara que não aconteça nada. Pois é. Aí, vê, é assim que se diz. Mas, Walter Lins, aí diante de tanto potencial, tanto lado artístico, de tanta capacidade, experiência, uma vida no rádio, na comunicação, na televisão. Hoje você está também na tela da TV, o Agreste Reclama, ele é transmitido também nas proporções que as condições oferecem, não com a estrutura de uma TV, mas está na TV, com o nome que você tem, porque eu lembro que eu cheguei isso já há muito tempo, eu cheguei num determinado local aí, e a pessoa disse, esse é o camarada do rádio que chegou, disse, eu gosto muito do seu programa, eu gosto muito de ouvir você, olha, a sua voz é muito bonita, eu disse, muito obrigado, você quando fala, chega e enche o rádio, eu disse, muito obrigado, ele disse, olha, naquela rádio, se tirar você, o resto lá não dá uma colher de cinza, só tem você mesmo ali, se você sair aquela rádio Agreste, se acaba. Eu disse, muito obrigado. Ele disse, quando falta 5 para o meu dia, eu já ligo o rádio. Eita! Aí eu disse, não, tá certo, muito obrigado. Aí eu fiquei na colher de cinza, né? Bom, se por acaso diminui a sua frustração, eu sou parado na rua interpelado com o Ayrton Lira. Fala aí, Ayrton Lira. José Leal, tudo bom? Eu não sei por que o pessoal... Tem, o pessoal diz, Walter Lins. Eu disse, mas rapaz, é interessante. Mas isso é um nome que já está na mente das pessoas. A gente tá com esse nome, né? Está marcado. Walter Lins, agora diante de tudo isso, aí eu entro agora, nós não temos dinheiro, né, rapaz? Já pensou? A gente não tem dinheiro. É uma profissão ingrata da peste. Eu sempre ouvi dizer, sabe, que o rádio é uma profissão ingrata. A gente não tem dinheiro. O pessoal que não tem dinheiro. A gente tem o pão de cada dia, tem a paz, pode falar, porque honestidade, né? Isso é uma riqueza grande. Nós somos honestos. É uma profissão glamurosa, né? Para quem escuta, tem você como um padrão, mas a gente coisa toda, mas assim, ninguém rica. Mas eu acho que ainda está em tempo da gente ganhar dinheiro. Quem sabe, né? Está em tempo. Está em tempo pelo seguinte, porque hoje com a internet, Walter Lins, eu digo sempre a vocês, a gente conversa em particular nos bastidores, nos corredores da rádio, e eu digo sempre a Walter Lins, tem gente que, com todo respeito, que não tem nenhum potencial. Tem gente que fala errado demais, não tem criatividade. Meu pai dizia o seguinte, fulano às vezes tem arte, mas não tem perfeição. Tem arte, mas não tem perfeição. E ele citava isso com um amigo nosso fora do ar, eu lhe digo. Ele disse, fulano tem arte, mas não tem perfeição. E modéstia à parte, eu não sou tão perfeito assim, com esse carinho que você dá, você tem mais perfeição no que faz do que eu, você é mais, eu diria até, um pouco perfeccionista, né? Metódico demais, né? Porque o Walter Lins se você chega, quem vai ser entrevistado do Walter Lins, veja como ele vai pautando o programa, eu já sou mais no improviso. Eu acho que nós temos condições de ganhar dinheiro, né? E ter os nossos dias de vida pela frente. E qual é a sua idade hoje? Estamos em 2026. 5,9. Pronto. Atingido no último domingo, dia 11 de janeiro. Dia 11 de janeiro completou 59, agora em 2026. Eu agora, dia 26 de janeiro de 2026, eu completo 63. Você sabe que um Boni da Globo, ele fundou a Globo, ele tinha 60 anos, né? Aí você diz, mas ele não está se falando de dinheiro? Sim, mas ideias, projetos. Então ele tinha 60 anos quando ele fundou a Globo. Eu assisti uma entrevista com Boni, da Globo, não é Boni, William Boni não, Boni, o que dirigia a Globo, né? E de forma artística. José Bonifácio, sobrinho. José Bonifácio, pronto. O Boni. Isso, o Boni. Eu assisti uma entrevista de 90 anos, ele tem agora, se eu não me engano, 90 anos. Ele disse que está estudando a inteligência artificial, está muito dedicado a isso, estudando a TV 3.0, sei lá, acho que é isso. Ele está antenado com toda a tecnologia. Ele disse, não, mas eu tenho projetos, eu tenho que aprender tudo isso. Então ele tem nos seus 90 anos por aí, e você vê a história que ele vem, tem uma aposentadoria boa, com certeza, tem tudo. Verdade.
mas ainda está querendo aprender mais. E a gente ainda tem muito a aprender e colocar em prática e ganhar dinheiro. Pois é. A gente precisa. Porque você está aqui, eu estou aqui diante, eu vou falar de mim, mas eu estou diante de um profissional, um cara que sabe se moldar, se conversa com o prefeito, ele sabe conversar, se conversa com o vereador, sabe, se conversa com o cara que é o deputado, sabe conversar. Então, se hoje trouxer aquilo que eu volto a dizer, colocar a governadora de Pernambuco aqui no meu lugar, ela sentar aqui agora, você toca 1 hora de conversa com a governadora e eu não tenho dúvida disso. Pois não. E não são todos que tocam uma conversa de 1 hora, inclusive eu. Uhum. Eu não tocaria uma conversa de 1 hora com o governo do Estado. Você tocaria com o presidente da Assembleia Legislativa. Então, essa capacidade, nem todos têm. E tem que usufruir disso aí, temos que usufruir, porque você tem hoje um Alexandre Garcia, ele está lá com o caderninho dele, ele pega um caderno mesmo e está lá no YouTube, e ele lá, ó, ele comentando notícias, o Alexandre Garcia. E você vê que ele ganha dinheiro. Alexandre Garcia tem mais de 200 emissoras de rádio, onde ele tem aquele comentário de Alexandre Garcia. Diariamente. Verdade. E cada uma emissora daquela, não tenho certeza, mas eu soube que pagaria para ele espécie de um salário mínimo. Uhum. E ele tem em torno de 200 emissoras, imagina o que é isso. E ele está lá no canal do YouTube dele, também né, das notícias. Mas ele faz por quê? Porque ele tem condições de fazer. Boris Casoy, né, o Boris Casoy também tem uma notícia no canal. Então você também tem essa capacidade de fazer isso. E para a gente não estar hoje reclamando que a gente não tem um carro zero, chegar aí na loja, vou tirar um carro, eu vou tirar minhas férias. A prova é essa, ele está de férias agora. Não viajou para distante, pode ter uma viagem até o litoral aqui de Pernambuco, de Alagoas, mas eu vou conhecer Roma, eu vou conhecer Jerusalém, França, o México. A gente não tem essa condição, isso é uma realidade. A gente não tem essa condição. A gente precisa despertar para isso, né? Verdade. Tanto valores, tanta coisa que tem, mas a gente também precisa de ganhar o nosso dinheiro para ter uma vida melhor e também dividir com os que estão ao nosso redor, né? Que assim seja. Amém. Mas, os Valdaniz, anjos digam amém. Mas fora esse lado de dinheiro que a gente precisa dele, você está satisfeito, está realizado como profissional, como ser humano? Acho que sim. Eu não sei se por acomodação, creio que não, mas sei lá. A exemplo de você, já com a carreira consolidada, batendo a porta aí a aposentadoria. Também, né? Não é? Também. Enfim. Bom, muita coisa nos aguarda, né? Como você muito bem colocou. Eu tenho sempre... Vamos vivendo um dia após o outro. E um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Exatamente. Mas como profissional está realizado, né? Como profissional está realizado. Tô sim. Claro que ainda tem um futuro aí, mas está... E esse conceito que você tem... Esse reconhecimento, do público, principalmente, é muito... Só uma pergunta para a gente fechar aqui. Muito, muito bom, muito. E o rádio hoje, com a chegada da internet, com o rádio imagem, para você é uma situação, para mim é outra, porque eu trabalho com musical, na Rádio Agreste. Então, musical tem os direitos autorais. Para o seu lado, que não trabalha com musical, não tem direitos autorais, porque é notícia, é informação ali e tudo. Mas como é que você vê o rádio hoje está sofrendo, o rádio precisa aprender algo ainda, ou não é o rádio em si, mas uma boa parte das emissoras precisam aprender, o rádio ele está deixando de ser atrativo, o que é que está acontecendo no seu ponto de vista? Bom, eu acho que não, o rádio sempre teve uma importância histórica e vai continuar tendo, apesar de toda essa evolução, que basta ele e o seu ambiente, por quem o faz, está, como você muito bem colocou aí, a exemplo do Boni, do Boris Casoy, apesar da idade, aspas, avançada, mas antenados com o que a tecnologia, o que de modernidade se tem aí para oferecer, para se agregar, não só ao rádio, mas aos meios de comunicação em geral. E quanto ao rádio, eu acho que ele não vai perder o encanto e a essência nunca, eu creio que nunca. Mesmo com todo esse aparato, com todas essas opções de redes sociais, de programas via internet, até no formato do próprio rádio. Eu acho que vai ainda permanecer como, digamos, uma máxima, mesmo que metafórica, uma frase que Geraldo Freire sempre levava ao ar de alguém. Geraldo Freire tinha aquele tipo fazendo história,
levava, né? Exato. Levava opiniões e frases marcantes de personalidades. E eu não sei quem, mas parece que é um estudioso, sociólogo, professor dessa área, que, enaltecendo a importância do rádio, dizia com toda convicção que no dia em que o mundo acabar, o rádio será o primeiro a informar. Eu já ouvi Geraldo falando. Já ouviu? Já, e muita gente fica, né? Eu tenho essa também convicção. Para se ter a ideia de importância do rádio. Não é bem de forma real, mas é para a importância do rádio. É nesse sentido. Agora, Valder Lins, eu não concordo assim, eu não vejo muito por uma razão. Talvez você agora passe a concordar comigo. Hoje, você acha que está sendo preparado, ou estão sendo preparados comunicadores como foi preparado o Valder Lins Santos? Infelizmente não. Então isso é um prejuízo para o rádio. Infelizmente não. Então tá aí, o rádio não está sofrendo por conta da internet. Não só o rádio. A televisão também. A internet também, tem gente que não está. Tem gente que está só brincando, brincadeira é uma coisa. Pois é. Influenciador, que passa, é feito uma música que depois enjoa, né? Um canal que deixa de ser seguido, uma besteira que se fala muitas vezes. Com então isso derruba, né, tudo isso, né? Com todo respeito, eu não troco minha caminhada de experiência agregada por nenhum diploma, guardando as devidas proporções, de quem está saindo de uma universidade, uma faculdade, e se mostra, infelizmente, inapto para atuar. Isso é uma coisa, é o que a gente tem observado. A gente está falando aqui, sabe, não estou rotulando, não estou dando nomes, não estou apontando o dedo para ninguém. Eu tenho um exemplo disso. Um cara que substituía você no Agreste Reclama por várias vezes, tanto aqui na Rádio Agreste como na Rádio Verdade em Bonito, onde você militou também, eu militei, a Rádio Nova FM, militamos lá também, aqui em Cupira. Antônio Silva. Antônio Silva só tinha a 5ª série. E Antônio Silva não era só por conta do vozeirão. Né? O Bolinha, de Água Preta, né? Antônio Silva faleceu. Saudosa memória. Saudosa memória. O potencial que Antônio Silva tinha de rádio, de se expressar, de levar uma comunicação. O próprio Williamar Alves. Cativante, abrangente no que fala, é verdade. Então, são pessoas que foram bem preparadas. Muito. Você deu testemunho disso no início do nosso podcast aqui. Então, isso está faltando no rádio. Pois é. Está se colocando no rádio pessoas... Ou faltando na escola. Faltando a escola mesmo. Na escola do ou rádio, na escola do rádio. Ou dos meios de comunicação em geral. Porque a gente vê, eu observo, quando eu fico até, meu Deus, não vai crescer, não vai marcar terreno. E nos últimos anos, quem foi que marcou terreno no rádio? De um modo, vamos ver, a Pernambuco, quais os nomes que se criaram no rádio? Não é porque o rádio, não é o rádio que está... É essa formação que eu acho, talvez alguém não concorde comigo, mas... Né? Valder Lins, mais alguma coisa? Só agradecer muito, pedir desculpas. Por quê? Pelo lapso temporal que foi para estar aqui. Não, mas estou muito feliz. E eu fico muito grato porque ter Valder Lins Santos aqui comigo. É mais uma etapa, mais um ambiente que agrega também valor ao nosso currículo, à nossa vida profissional de estar aqui no podcast Viva a Vida. Viva a Vida. Valder Lins Santos. Viva a vida. Obrigado, viu, Ayrton? Eu que agradeço. Sabe, obrigado a vocês também. Está documentado para a nossa família, amigos, né, para todo mundo, admiradores. Como diz o Williamar, para a posteridade. Posteridade. Olha, Funerária Carneiro, aqui com a gente, apoiando o nosso Viva a Vida. Doutor Golberi Lopes, também o vice-prefeito aqui de Cupira. Império dos Pneus, aqui em Cupira, a loja de pneus ali na Avenida Miguel Pereira Neto. E também a Top Lux Ótica, o pessoal que tem incentivado aqui o nosso podcast Viva a Vida. Valeu, Vival, valeu mesmo. Valder Lins Santos, nosso companheiro de trabalho, a gente vai continuar, Deus vai dar muitos anos de vida para a gente continuar no meio da comunicação no rádio. E mesmo se a gente se separar de prefixo, mas a gente vai estar sempre se encontrando, com certeza, porque nós temos uma história e eu sou feliz por isso dentro da nossa vida profissional. Valeu. Muito obrigado. Quinta-feira. Valeu mesmo. Valeu mesmo, Val. Obrigado por tudo. Valeu. Quinta-feira, 20h, mais um podcast Viva a Vida. Um grande abraço e até lá. Se Deus permitir, claro.